Olá, seja bem-vindo. 21 de agosto, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h10 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo o mestre Magela, que é artista plástico e mestre cultura viva de Jacareí, para conversarmos sobre seus trabalhos e também sobre o Dia do Folclore, comemorado amanhã, dia 22 de agosto. Você pode participar enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Magela, seja bem-vindo. Bom dia. Para começar, conta pra gente um pouquinho como que começou essa sua relação com a cultura popular também. É longa a história, hein? Porque eu comecei a me envolver com isso com 14 anos de idade, né? Então, ia muito em festas de capela, festas de roça. Eu cresci num ambiente onde tinha muita gente que trabalhava com artesanato, com arte, com culinária, né? Tinha muito envolvimento com festas como Moçambique, Folia de Reis. Então, eu cresci num universo propício para isso, né? E são mais de 40 anos de trabalho, né? O que mudou na sua forma de fazer arte ou ainda continua a mesma? Sempre vai mudando, né? Porque primeiro que você próprio muda, né? Então a gente vai mudando, o olhar muda, a maturidade muda, as tecnologias vão chegando, você vai olhando para outras coisas, né? A arte, ela é um processo contínuo de mutação, né? É lógico que alguma linha de personalidade se mantém, né? Então, a minha obra, né, as minhas obras tem lá sempre casinhas, bandeiras, bandeirinhas. Você sempre vai achar em todas elas alguma característica que diz, bom, isso aqui é do Magela, né? O senhor é autodidata? Eu sou autodidata. Que legal. E como que foi aprender esse ofício e também desenvolver, né, seu próprio jeito de fazer arte? Então, eu sempre digo que a arte, para mim, ela nunca foi, né, lá no passado, uma meta profissional. Ela era hobby, né? Só que esse hobby foi crescendo, né? E ele virou profissão, né? Então, eu estou há 45 anos nesse universo da arte, né? Vivo exclusivamente da arte, né? Eu não tenho uma outra profissão, né? E isso foi me levando para a área da educação, para a área da saúde. Já tive a oportunidade de dar aula no Chile, em Portugal, em várias universidades da região sudeste, como palestrante, como oficineiro, né? Então, assim, quando eu comecei lá com 14, 15 anos, né, eu não imaginava que isso fosse para esse lado, né? E acabou indo, né? Então, ótimo, né? Que legal. E em 2013, o senhor também foi reconhecido pelo Ministério da Cultura como mestre da cultura, né? Conta pra gente um pouquinho como que é receber esse reconhecimento. E foram 3 reconhecimentos, né? Eu tenho esse de 2013, que eu concorri com mais ou menos 1.500 brasileiros, né? Do Brasil todo, né? E eram 3 ou 4 fases eliminatórias, né? E à época também você enviava tudo por correio, né? Você imagina que eu mandei um calhamaço de 500 folhas. Meu Deus, quanta coisa. Com cópias de fotos e tudo, né? E sair de 1.500 a 300, a 90 e tal, e fiquei em 9º lugar no Brasil. Caramba, Né? que legal. Então eu fui reconhecido como mestre cultura popular brasileira, né? Em 2013. Em 2016, em 2015, eu ganhei o edital de intercâmbio. Fui fazer pesquisa em Portugal, fiquei um mês lá e tal. O título de mestre facilitou isso, né? Em 2019, houve um outro chamamento do Ministério, e aí eu fui considerado mestre de boas práticas da divulgação da cultura popular brasileira na região sudeste.
fiquei em 14º lugar da região sudeste, né? No mesmo ano veio a premiação aqui em Jacareí como Mestre Cultura Viva, né? Então tem aí 3 premiações, 3 reconhecimentos, né? Que legal. O que significa para o senhor ser chamado de mestre? Ó, o primeiro prêmio que eu ganhei, eu falei assim, o que significa isso, né? Porque, assim, quando você está na carreira acadêmica, né, você terminou a formação, é um passo seguinte ser mestre, depois doutor e depois pós-doutor, né? Mas na carreira autodidata, você não tem essa, né? Você vai se tornando e vai fazendo e tal, né? Então primeiro foi uma coisa, um título, né? Que você fica pensando, bom, e o que é isso? Para que serve, né? E daí, com o passar do tempo, né? Por exemplo, as primeiras pessoas que chamaram, né? Não, agora o mestre Magela. Eu falei, nossa, será que sou eu mesmo, né? Então, é uma acomodação de um título, de um reconhecimento, e que, obviamente, expõe você, né, no público, né? E aí a sua responsabilidade dentro daquele assunto, não que não houvesse, né? Mas ela passa a ser pública. E hoje o senhor é reconhecido aqui por todos de Jacareí como mestre Magela mesmo, né? Sim. Legal. E é interessante a gente falar para as pessoas também que mestre não é só fazer também, né? Repassar esse conhecimento. Exatamente. Por exemplo, quando eu participei das 3 premiações, né, dos 3 editais, a pessoa tem que comprovar, primeiro, que ele ensina, né? Segundo, que ele ensina crianças, idosos e adultos. Todo mundo. Depois, que ele tenha tido atuação na área da cultura, na área social e, se possível, na área do patrimônio, na área da saúde, na área da história e tal, né? Para minha sorte, né? Eu, desde a primeira oficina que eu dei, sei lá, oficialmente, com, sei lá, 17 anos, eu tive a intenção, a ideia de pegar um documento. Então, eu tenho todos os documentos, né? Certificando que eu dei uma palestra, que eu dei uma oficina e tal, né? Por isso que quando eu encaminhei o projeto para o Ministério, deu 500 folhas, né? Agora, recentemente, né, virtualmente, eu tive que reduzir isso, né? Mesmo assim, em formato virtual, dá 170. Agora foi enviado no PDF gigante. Então, e daí eu tenho um problema, né? Porque os editais normalmente são 10... 10 o quê? Megabytes, sei lá o que é. Né? E ele superou já, né? Então, eu tenho que reduzir. Só que quando você vai reduzir um currículo, o que você vai tirar se tudo ali é importante? Né? Perde algumas coisas. Né? Então, essas coisas aí, né? Então, é necessário, né, essa interação com várias áreas da sociedade. Né? Então, eu tenho o ensino informal no ateliê que eu tive inserções nas escolas particulares. Então, tudo isso eu fui juntando, né? Eu também trabalhei na área da saúde, né? Com oficinas para pacientes de psiquiatria e psicologia. Legal. Né? Então, eu tenho assim uma ramificação bem grande, né? Eu não sou artista de ateliê, né? Então, eu não me dedico à produção, me dedico ao ensino, à disseminação do conhecimento. O principal é sempre transmitir o conhecimento, isso, né? Exatamente. Magela, peço licença a você, já voltamos a conversar. E olha só, visando a acessibilidade em Jacareí, a Estação Evoluir presta apoio na emissão de documentos para pessoas no transtorno do espectro autista. Confira os detalhes na reportagem a seguir. A Diretoria de Inclusão de Jacareí está auxiliando na emissão da CIPTEA, a Carteira de Identificação
da pessoa com o transtorno do espectro autista e da identidade veicular. A CIP-TEA é a carteira de identificação da pessoa com TEA, com transtorno do espectro do autismo. Ela serve tanto para atendimento prioritário, né, em filas, bancos, mercados, enfim, mas também para identificar a criança. Ali contém todos os dados da criança, da pessoa com TEA. E a identificação veicular é mais um sistema de empatia no trânsito, né? Está lá, tem até uma frase, cuidado ao buzinar, nesse veículo tem uma pessoa com TEA. Mas também para identificar numa vaga, em um shopping, né? Onde existem as vagas prioritárias para a pessoa com TEA. A ação surgiu após relatos de dificuldades enfrentadas durante o processo de solicitação dos documentos. O apoio é oferecido em todas as etapas. Desde o acesso ao GOV, a criação do GOV, depois para que ela mesma, no passo a passo, aqui nas quais nós as ajudamos, né, a entrar no sistema do GOV, emitir o CIP-TEA. Após esse processo, nós imprimimos, plastificamos, entregamos com um cordãozinho, né, de identificação, assim também como da identificação veicular. A CIP-TEA é garantida pela Lei 13.977 de 2020, assegurando acessibilidade e direitos para pessoas no espectro autista, como é o caso do Estevam, estudante da rede municipal que já recebeu a sua carteirinha. Eu fiquei sabendo depois que soltou o resultado falando que eu tenho autismo level 1 e daí eu fiquei bem animado por causa que eu queria muito desse daqui. Para iniciar o pedido, basta ir à Estação Evoluir com os seguintes documentos. Então, no caso da criança, precisa da identificação do RG e CPF do responsável, assim como também a identificação de RG da criança com TEA. Um laudo atualizado, foto 3x4, se não tiver, nós tiramos aqui também a foto, comprovante de residência e a identificação do tipo sanguíneo. A Estação Evoluir se localiza na rua Armando Salles de Oliveira, número 85, no centro, com atendimento das 8 às 17 horas. E voltamos a conversar com o mestre Magela, mestre da Cultura Viva aqui de Jacareí. Magela, quando a gente conversou muito sobre guardar, transmitir também conhecimentos, aí a gente entra justamente no tema do nosso programa, que é sobre folclore, né? Que amanhã a gente comemora o Dia do Folclore. Explica pra gente um pouquinho o que é o folclore. Bom, ao pé da letra, né? Folclore é o saber do povo, né? Os saberes de uma comunidade, né, das pessoas, né? O folclore, ele é uma palavrinha que engloba muitas coisas, né? A gente vai desde a arte culinária tradicional até os folguedos, as festas, a arte popular, o artesanato, as lendas, os ditados populares, as brincadeiras, enfim, é um universo, né? E a palavra folclore, antes muito restrita ao universo escolar, né? Porque a escola ela coloca o folclore no mês de agosto e parece que aquilo só existe em agosto. E só tem o Saci e o Curupira, né? Então é a Santíssima Trindade do folclore, né? O Saci, o Curupira e, sei lá, a Cuca, sei lá, né? Enfim, a Cuca não, é o outro, sei lá, que outro personagem. Enfim, só que de uns anos para cá, esse entendimento de folclore ele foi ganhando uma outra palavra que é o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Né? E graças a essas duas palavras, né, patrimônio material e imaterial, ele foi saindo um pouco do universo escolar e foi
entrando na sociedade, entrando nos conselhos de cultura. Então, hoje, quando a gente fala em folclore, é muito importante associar a ideia de patrimônio, né? Porque a palavra patrimônio representa aquilo que é importante, aquilo que é precioso, né? E é curioso quando a gente pensa assim, né? Folclore significa o saber do povo. Ora, se é o saber do povo, quem é que criou esse termo? A academia. Então, assim, a gente já vê aí uma divisão de classes, né? Então, existe o saber do povo, existe a arte, o saber acadêmico, clássico, etc. Então, isso Fizeram uma divisão. Né? É notório isso, né? Igual arte popular e arte acadêmica, música popular, música erudita. Né? Então, assim, o ser humano adora meter barreiras e muros, né? Mas, se a gente pensar assim, vamos pensar em Brasil, né? Quantos habitantes do Brasil criam diariamente a cultura e, proporcionalmente, qual é a quantidade de intelectuais e acadêmicos aqui? Né? Então, a gente tem uma parcelinha que etiqueta as coisas e tem toda uma nação que vive as coisas. Né? E o folclore, né, ou o patrimônio imaterial, material, né, a cultura propriamente dita, ela é viva. Né? Então, não é como a gente vê às vezes nas escolas. Folclore é isso. Folclore é isso, é aquilo outro, né? Então, quando a gente acompanha, por exemplo, seja a culinária, seja Moçambique, Folia de Reis, Dança de São Gonçalo e tal, a catira e tantas outras coisas, a gente vê que alguns aspectos contemporâneos vão sendo inseridos ali, né? E aí a gente tem os puristas, né? Não, porque o moçambiqueiro ele não pode ter um tambor de, sei lá, de acetato, tem que ser de couro. Gente, o importante não é se é couro, se é acetato, mas é o toque, é a preservação. Né? Então, quando a gente fala de folclore, é importante a gente associar a ideia de que isso é preciosidade. É o folclore de um lugar que conta sobre o povo do lugar. Essas manifestações contam a história de um lugar, de um povo. De um povo, né? Por exemplo, em Jacareí nós temos, aliás, tivemos uma reunião esses dias, aí, há 2 dias atrás, sobre o bolinho caipira. Nosso patrimônio material. Né? Então ele tem características próprias, ele representa uma culinária de uma população, de uma classe, né? E ela é uma marca não só de Jacareí, né? Porque em Jacareí nós tivemos o tombamento disso, né? A preservação como patrimônio, como no Vale do Paraíba. Né? Muita gente do Vale do Paraíba ou de Jacareí já foi em festas em outros lugares e pede lá bolinho caipira. É diferente do não nosso, existe, mas... Não existe, né? Aqui em no Vale alguns do lugares Paraíba tem semelhante, mas eu digo assim, por exemplo, você vai em Campinas e tem lá uma festa comum, lá, popular, me dá um bolinho caipira. Nem sabe o que é. Né? Por quê? Porque isso é próprio daqui. Né? Já o bolinho caipira de Jacareí, ele tem características da farinha branca, linguiça e tal, né? O jeito próprio de fazer. Né? Não sei se vocês já trouxeram a mestra Ione aqui, mas ela é a rainha do assunto. Sim. Né? Então, temos a lenda da Cobra Grande, temos a procissão dos mortos. Né? Então, são 3 características da cultura da nossa cidade.
O folclore, ele muda com o tempo também ou ele precisa ser mantido exatamente como era antigamente? Então, eu penso assim, existem, por exemplo, quando a gente fala de lenda, dificilmente uma lenda muda, né? É lógico que vão surgindo detalhes, né? Tem aquele dito popular que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, sei lá, imagina que um personagem de uma lenda nunca teve nome. Aí você vai contar para alguém, não, porque a dona Ditinha, quer dizer, daí quem conta a história dali para frente deu um nome para um personagem que não tinha nome, né? Por exemplo, vamos imaginar uma coisa aqui, né? Por exemplo, a cobra grande não tem nome, é cobra e é grande. Mas e se alguém disse, não, porque a Luzia, a cobra grande, né? Então, assim, pode ser que na lenda ela vá ganhando pequenos detalhes, mas eu acho que na lenda é mais difícil que ela mude, né? No caso, até muda, mas não perde essa essência. Isso, não perde a essência, né? Na culinária, por exemplo, se a gente está falando de uma culinária tombada, né, como patrimônio, tomba-se aquele jeito de fazer e aquela receita, né? Mas, por exemplo, nós tivemos há alguns anos, né, uma conversa, né, sobre o acarajé na Bahia, né? Por conta, né, do avanço das religiosidades evangélicas e tal, algumas mulheres baianas que faziam acarajé tiveram que tirar o nome acarajé e colocar bolinho de Jesus, talvez. Por quê? Porque acarajé está associado à cultura do candomblé, né? O bolinho é o mesmo, o jeito de fazer é o mesmo, mas assim, por uma questão de identidade religiosa, ele seguiu para cá, outro seguiu para cá. Trocou né? apenas o nome, né? A receita Mas continua a eu mesma. não sei em que pé isso está hoje, né? Houve essa conversa lá uns 10 anos atrás, né? E os folguedos, né? Dificilmente você vai, por exemplo, o Moçambique. Moçambique é uma dança para São Benedito e para Nossa Senhora do Rosário. Dificilmente você vai trocar e colocar um outro santo, né? Aquele eixo estrutural, ele permanece. Mantém o mesmo, né? Magela, peço licença, você já voltamos a conversar. E está aberto o processo para as inscrições do concurso para a criação da letra da valsa Nas Margens do Paraíba, de autoria do compositor jacariense José Maria de Abreu, que busca valorizar artistas, compositores e letristas da região. A participação será exclusiva para moradores do Vale do Paraíba e o vencedor receberá uma premiação de R$3.000. As inscrições podem ser feitas no site da Câmara, que é o jacareí.sp.leg.br, através de um formulário online. O segundo duatlon em Jacareí será dia 30 de agosto, domingo, e percorrerá a região do Arboville. O desafio promete fortes emoções e paisagens de tirar o fôlego. Confira a matéria. O segundo circuito de cross duatlon de Jacareí está com inscrições abertas. Mas corra, porque o desafio será agora, dia 30 de agosto. Pode participar atletas de iniciantes e atletas de alta performance. O percurso da mountain bike são 30 km e o percurso da corrida são 10 km. E eu coloquei categorias inclusivas, além do tradicional solo, que faz as duas modalidades. Tem a questão das duplas, que um corre e o outro pedala. E tem a parte só da corrida, que é o desafio Trail Run. E tem a parte da MTB, que é só o desafio MTB, que é a parte da bike. Além desses participantes, há outras categorias também. PCD e idosos têm desconto, paga metade do valor. E as crianças é uma inclusão que a gente colocou, porque os pais pedindo para os filhos participar. Idosos, a partir de quantos anos é considerado um idoso? Acima de 60 anos tem desconto. A expectativa é que mais de 300 participantes possam desfrutar do circuito com toda a natureza que o entorno do Arboville oferece. Vegetação, ar puro, subidas desafiadoras, águas, enfim, o visual também é de tirar o fôlego. Tem bastante morro.
não é só reta, não, reta e pastel no final, é bastante morro. Tem um morro famoso aí que o pessoal gosta, que é o Morro da Misericórdia. Tanta corrida como a parte da mountain bike vai passar por esse morro. Então é um nome bem sugestivo para os nossos atletas. Isso, ele tem uma inclinação muito alta, ele não é muito longo, mas é mais a inclinação mesmo. O bom que tem natureza, tem um pouquinho de sombra, mas a galera curtiu bastante. Vai ter premiação na classificação geral para quem correr e pedalar e também premiação por idade nas categorias dupla e solo, ou seja, para quem vai só correr ou só pedalar. Vai ser 8 horas a largada e finaliza a partir mais ou menos às 13 horas. A gente vai ter um esquenta, até mesmo com uma dançarina. Vai ter a parte do recovery, vai ter as tendas, vai ter as pessoas e os comes e bebes. E tem essa estrutura maravilhosa que tem o Arboville. Então, anote aí. Será domingo, dia 30 de agosto, aqui no Arboville, o segundo Cross Duathlon em Jacareí. Você que é iniciante, você que é alta performance, o público é para todo mundo. O percurso é desafiador, a natureza é linda e a estrutura aqui do Arboville é fenomenal. Venha participar, te espero aqui dia 30 de agosto aqui no Arboville. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram no perfil @crossduathlon através do link que está na bio. Então ainda dá tempo de você participar, se inscrever e aproveitar esse evento aqui da nossa cidade. E voltamos a conversar com o mestre Magela. Magela, comentamos um pouquinho até que ponto essa tradição pode mudar sem perder essa essência também. Mas quando uma tradição deixa de ser praticada, deixa de ser falada também, o que a gente perde junto com ela? Olha, existe sempre essa discussão de vamos salvar tal tradição, né? Normalmente quem fala isso é quem está de fora, né? Essas tradições, elas são como um ser humano, elas nascem, um dia elas nasceram, por alguma razão, foram evoluindo, e num belo dia pode ser que aquilo acabe, absolutamente, né? Então, assim, hoje, quando a gente conversa sobre cultura, patrimônio, etc., a gente precisa ter esse cuidado de cuidar enquanto existe, né? Porque, por exemplo, né, nós tínhamos aqui em Jacareí o mestre Nego, que era do Moçambique, né, lá do Pedramar. E ele, enquanto vivo, manteve o grupo. Depois que ele morreu, o grupo se dissolveu. Normal acontecer também. É normal, né? É triste, né? Porque, por exemplo, quando uma manifestação dessa acaba, um mestre morre, uma situação deixa de acontecer, se aquilo não foi registrado, né, aquilo se perdeu. Existe alguma tradição que fazia parte da sua infância que o senhor lembra que agora não é tão comum mais? Olha, eu passei um bom tempo da minha infância e adolescência em Santa Branca, né, embora eu seja nascido aqui e trabalho aqui há tanto tempo, né? Lá existia um cone, né, um cartucho, né, que era uma peça feita de cartolina grande assim, com uns enfeites de papel crepom, e dentro desse cartucho eram colocados doces de várias formas, doces caseiros, né? E esses cartuchos eles eram parte dos leilões de quermesse, de festa, né? Então, quando você conseguia comprar num leilão de festa um cartucho desse, você sabia que você ia comer doce até morrer, né? E era muito concorrido, né? E hoje a gente não vê mais, né? Então, isso era comum naquelas festas, e provavelmente isso foi trazido pelo povo mineiro, né? Porque em Minas, em alguns lugares ainda tem, né?
Mas isso sumiu, né? Tem algumas tradições que conseguem, né, sobreviver por décadas e outras Isso. nem tanto, acabam desaparecendo. Então, por exemplo, a gente até conversou sobre o bolinho, né? A chance do bolinho desaparecer em Jacareí é zero, porque ele se tornou tão popular, tão conhecido, tão divulgado, que ele vai ficar aí por muito tempo, né? Por exemplo, as escolas de samba, elas continuam, né? Porque é uma manifestação super forte. As manifestações que correm o risco de sumir são aquelas vinculadas à religiosidade, né? Então, o que a gente tem, né? Relatos de mestres de São Gonçalo, do Divino e do Moçambique, é que há uma perseguição velada de outras igrejas dizendo que esses folguedos são coisas do maligno, né? E aí eles vão lá, conversam com as pessoas vão saindo e some, né? Caramba. Então, festa junina, por exemplo. Antigamente, festa junina era festa junina, daí depois virou festa na roça, a festa julina, Verdade. ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque entrou o viés religioso. Não pode ter o estandarte do São Pedro, nem do São João, e nem do São João Batista, São Pedro, está faltando, e o Santo Antônio. Gente, mas se é característica da festa junina reportar-se a esses três santos, né? Não, daí foram tirando, né? Por exemplo, festa de Cosme e Damião, né? As tradições de origem africana, né? Distribuem doces e tal. Não pode porque, né? Então, assim, a gente vive num tempo muito propício para acabar com a cultura brasileira. E como o senhor comentou de algumas festas, de algumas danças e tradições também, às vezes a gente participa de alguma festa, de alguma dança e nem sabe que aquilo também é folclore, né? Então, tem muitas coisas, né? Muitos costumes, né? Isso acontece bastante. Então, a cultura brasileira, obviamente que ela tem a presença indígena, tem a presença africana, portuguesa, mas ela também tem traços da cultura judaica, né? Dos judeus que vieram da Espanha e Portugal, tem coisinhas, no Nordeste principalmente, tem muita coisa que acontece lá que é própria da cultura judaica. Perfeito. Né? E o Brasil é uma sopa de muitos legumes, né? Então a gente pode ter coisas dos japoneses e dos libaneses, né? Jacareí é uma cidade que tem bastante libanês, né? Então, assim, a cultura é viva, ela vai se misturando, ela vai se aprimorando, ela vai morrendo, ela vira outra coisa, né? Então, não dá para engessar, né? Você pode apreciar, né? Proteger. Perfeito. Mas a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade e vai saber mais sobre a programação do final de semana. A gente volta já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 24ª sessão ordinária do ano. O vereador Marcelo Dantas, do Podemos, comentou sobre o projeto de lei que institui a Semana de Enfrentamento da Dependência Emocional em favor das mulheres vítimas de violência. Confira. Hoje, nós comemoramos na unidade de pronto atendimento Dr. Telmo uma sala específica, graças à visão do nosso prefeito, para atender as mulheres vítimas de violência. Porque quando essa mulher chega na unidade de pronto atendimento, a primeira coisa que ela se sente como um farrapo humano, por conta de um covarde que acha que ela é propriedade exclusiva e faz o que bem entende. Primeiro, um covarde porque todos nós, para virmos ao mundo, usamos o ventre durante 9 meses de uma mulher que carrega aquele ser humano, que sente as dores do parto. E esse covarde se acha dono. É propriedade exclusiva minha. Desculpa, todo castigo para essas pessoas são pouco. Tem que ter castigo severo. E, se possível, tirar esses covardes da sociedade. E o vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, também se manifestou acerca da mesma propositura. Rogério parabenizou o autor. Veja. Existem muitas vítimas, Paulinho, dos condutores, que elas chegam a falar: estou sendo perseguida. Eu estava trabalhando e ele estava na esquina do meu trabalho. E ela vai e faz outro boletim de ocorrência, não acontece nada. Aí só vai atrás da pessoa depois que tirou a vida daquela que estava sendo ameaçada. Aí já é tarde, gente. Tem família chorando, a justiça tem que mudar. Tem que acontecer muitas mudanças na lei. Olha, que Deus me perdoe, viu? Porque é absurdo. É igual em época eleitoral. Não pode prender porque é um votante. É um votante, não. Tá no pleito eleitoral. Absurdo isso, gente. Isso é absurdo, é pleito eleitoral. Não pode, tem que deixar aí, tem que votar primeiro. Primeiro tem que votar. Absurdo isso. Mas não foi pego em flagrante. A lei, ela tem uma brecha que tem que ser em flagrante para poder... Gente, espera lá. Cometeu erro. Teve pessoas que viu. Não precisa ser flagrante, gente. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E a nossa agenda cultural chega com dicas para você aproveitar o seu lazer. Confira tudo em mais um episódio do Se Liga. E aí, pessoal, mais uma agenda cultural começando e é aqui que você encontra as melhores dicas para o seu lazer. Então, se liga no que te espera. O Festival Monstro continua nos dias 21, 22 e 23, com programação dedicada ao cinema de fantasia, ficção científica, terror, entre outros gêneros. Na sexta-feira, será das 19 às 22 horas na Sala Mário Lago. No sábado, será das 14 às 22 horas, também na Sala Mário Lago. E, por fim, no domingo, será das 19 às 22 horas no Ibis Hotel. Aproveite! Também no sábado e domingo, acontecerá mais uma edição da Bendita Feira no Pátio Milênio, das 10 às 18 horas. O local contará com 26 expositores, então não perca a oportunidade de conhecer as marcas de artesanato local e os produtores da nossa região. No sábado, o Mercado Municipal estará comemorando seus 64 anos, com shows ao vivo e exposição de artesãos, a partir das 9 horas. Não deixe de participar desse evento que celebra um dos locais mais tradicionais da nossa cidade. No domingo, acontecerá o Viveiro das 9 às 15 horas no Viveiro Municipal Seu Moura. A programação contará com diversas atividades, como jogos, trilhas guiadas,
oficina de argila e muito mais. E vale lembrar que para participar das trilhas é obrigatório o uso de sapato fechado. Também no domingo, a partir das 19 horas, você poderá assistir a peça Troca ou Não Troca, no Teatro Municipal Ariano Suassuna. A comédia tem como tema a ilusão de que existe solução fácil para amor, dinheiro e felicidade. Os ingressos podem ser adquiridos no site Mega Bilheteria. Não perca! E o episódio da semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro de tudo nos acompanhando nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Aproveitem a programação e até a próxima! E a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jacareí realiza em 28 de setembro, às 18 horas, a audiência pública destinada à apresentação das contas públicas da Prefeitura de Jacareí. O balanço financeiro é referente ao quadrimestre compreendido entre os meses de maio e agosto de 2026. Técnicos da Secretaria de Finanças da Prefeitura apresentarão os dados relacionados às receitas, despesas, fontes de arrecadação e áreas de destinação dos recursos. A audiência é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro. Também no nosso aplicativo para Android e iOS e também do nosso canal do YouTube. E agora a gente vai até o Mercado Municipal de Jacareí, que completou 64 anos nessa semana. Para comemorar a data, uma programação especial foi realizada no Mercadão. Confira como foi o evento na reportagem. O Mercadão é ponto de encontro, de comércio e também de histórias. O espaço, que faz parte da vida de tantos jacarienses, completa 64 anos. Para marcar a data, uma programação especial movimentou o mercado municipal. Olha, acho que o mercado municipal é um ponto turístico de Jacareí. Lógico, é comercial, mas é um ponto turístico de Jacareí. É o nosso cartão de visita. Então a sua importância é muito grande para o comércio, para o turismo e também para a cidade de Jacareí, para todo mundo aqui, né? E quem frequenta o Mercadão há anos já tem os próprios hábitos por aqui. Tem gente que passa pelo mercado e já sabe exatamente o que vai encontrar e até o que não pode faltar na parada. Desde que eu cheguei, no início eu era jovem ainda, adolescente, com 14 anos, já vinha para cá fazer compras. Então a gente morava lá no Veraneira já, vinha comprar para cá sempre. E é um lugar assim que já é tradicional para mim, né? Eu gosto de vir muito aqui comer pastel e tomar caldo de cana. E ao longo desses 64 anos, muitas histórias também foram construídas por quem trabalha aqui. Tem comerciante que chegou ainda criança e passou grande parte da vida atrás do balcão. Faz 56 anos que eu estou aqui porque a minha mãe tinha banca de ovos, né? Então eu era pequenininha, nem alcançava direito o balcão, mas a gente tinha banca de ovos. Depois a minha mãe teve banca também de presentes, né? E ela também depois me ajudou aqui a montar essa bomboniere. Então, essa bomboniere eu tenho já há mais ou menos uns 25 anos. Os clientes falam que tem muitas coisas que vende no mercado, mas não vende no supermercado, né? Então, a gente continua tendo essa tradição de ter alguns produtos bem assim típicos, bem antigos mesmo. Aí o pessoal chega e fala assim, nossa, lembra a minha infância. É isso mesmo. Antes do prédio atual, o Mercadão passou por outras 2 fases de construção. A estrutura que conhecemos hoje foi inaugurada em 18 de agosto de 1962. De lá para cá, o comércio mudou, mas alguns produtos continuam fazendo parte da rotina da população. 64 anos do aniversário do mercado é motivo de muita alegria, muito orgulho para todos os cidadãos jacarienses. O mercado municipal, ele traz uma cultura viva, ele traz a história e ele traz muito mais do que comércio em si. Ele traz também, né, todo aquele sentimento de registro de histórias entre gerações. Há mais de 6 décadas se passa de pais para filho a tradição de vir uma vez por semana, aos domingos, no mercado municipal, comer pastel e outras, né, tradições afetivas. E foi assim
Entre comércio, música e encontros, que o Mercadão comemorou mais um ano. Uma comemoração que reuniu quem trabalha, quem compra e quem veio prestigiar a festa. Tá maravilhosa a festa. E convido todo mundo para vir para cá. Que legal, parabéns aí ao Mercadão pelos 64 anos. Lembrando que a programação continua hoje, sexta-feira, e amanhã também tem evento lá no Mercadão. E voltamos a conversar com o mestre Magela, que é mestre de cultura viva aqui de Jacareí. Mestre Magela, conversamos... o que o senhor também costuma dizer é que cultura não é algo que se guarda, né? Mas é algo que se compartilha. Por que essa transmissão é tão importante? E o que a gente precisa fazer para daqui 20, 30 anos também essas tradições continuem existindo? Bom, eu penso que toda manifestação de cultura, desde a culinária até uma festa, etc., ela é sempre também para o outro. Uhum. Né? Então, é uma manifestação de quem faz, mas faz para alguém, né? Então, toda vez que uma manifestação não consegue chegar no outro, ela vai enfraquecendo, ela vai morrendo, né? Uhum. Então, pensando em poder público, pensando em instituições, né, seja ela de cultura, seja ela de educação, o ideal é que essas instituições possibilitassem que essas culturas chegassem, né? Ou chegasse à comunidade, chegasse aos alunos, chegasse às pessoas. Né? As crianças, né? As Os crianças, jovens também são importantes. Né? Porque, por exemplo, eu fui recentemente dar uma palestrinha em uma oficina para crianças de 4 anos numa pré-escola. Né? Eu nunca tinha trabalhado com crianças de 4 anos. Né? Sempre trabalhei de 6 a 90. Né? E aí até falei para a diretora, olha, diretora, para mim vai ser uma novidade. Imagina, 45 anos de profissão e foi a primeira vez que eu trabalhei com um público, 40 crianças separadas, obviamente, 20 e 20, de 4 anos. Né? E fui falar de construções, né? Da taipa, do pau a pique, né? E fiz a atividade, foi muito bacana, né? Elas pegaram, logicamente, dentro do universo delas, mas com certeza elas vão guardar aquilo e vão registrar isso de alguma forma. Né? O senhor acha que a internet e as redes sociais, elas podem ser aliadas a essa preservação ou não? Tranquilamente, né? Por exemplo, eu sigo no Instagram inúmeros canais de, sei lá, ceramistas tradicionais, restauradores, mestres de cultura. Então, por exemplo, é lógico que tem mestres que são super antenados, né? E aí tá lá a festa não sei na onde. Nós temos um mestre aqui em Jacareí, que é o mestre Sebastião, da Catira. O homem, além de ser super animado, ele aparece nas mídias, nos grupos, nas igrejas. Então, ele tá aí, né? Então, as redes sociais, elas são, sem dúvida nenhuma, uma grande parceira, né? Uhum. É lógico que, quando a gente fala de um mestre de cultura tradicional, ele propriamente, às vezes, não sabe nem mexer, mas aí tem um filho, tem um neto, tem um vizinho, né? Que vai impulsionando, né? Como a gente falou desde o começo do nosso bate-papo, nas redes sociais também consegue transmitir, né? Consegue ensinar tudo isso. Porque, olha, muita gente vê lá uma manifestação e vai querer conhecer, vai querer entrevistar, vai querer saber como é que é, né? Legal. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos lá em Cunha que trabalha com cerâmica tradicional, brasileira, não a japonesa, né? Que existe muito em Cunha. E fica lá no fim do mundo de Cunha, né? 1h30 para dentro de Cunha. E esse grupo vem desenvolvendo, são as ceramistas da Vargem do Tanque, e muita gente de outras cidades tem ido até eles para fazer a experiência da modelagem. Né?
Por quê? Porque eles publicam, eles instigam, eles, né, fomentam isso, né? Legal. Mestre, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Então, o que fica de recado é para as pessoas transmitirem também, conhecerem um pouquinho mais essa cultura, principalmente do Vale do Paraíba, também da nossa cidade, que é rica em cultura. Sim, sim. Né, para quem é de Jacareí, principalmente, ficar atenta, né, às propostas da fundação, né, as divulgações dos mestres, a casa, né, da cultura que fica no Parque Municipal, né, no Parque da Cidade, que é um espaço dedicado aos mestres. Né? A Casa da Cultura é aberta ao público? Aberta ao público, Legal. em horário das 8 às 5, né? Legal, então as pessoas também podem participar, podem ir até lá. Isso, procurar saber quando tem oficinas, né? Quem é que está se apresentando lá. Né? Legal. Mestre Magela, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Ok, eu que agradeço. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!